Olá, turma do sexto ano. Vamos à nossa aula de História. Vamos começar na página 294 com a correção da atividade passada na aula passada. Muito bem. Tem aqui, o texto a seguir trata da lenda asteca sobre a fundação da cidade de Tenochtitlan. Leia e responda as questões. Qual o nome do deus asteca que determinou o local da fundação de Tenochtitlan? De acordo com o texto, é o colibri azul. De acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia? O colibri azul dizia que os astecas receberiam um sinal quando encontrassem o local ideal para a fundação de sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada no cactus sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente. E teria sido encontrado ao centro do lago Texcoco, onde fundaram Tenochtitlan. Qual das imagens abaixo melhor representa a lenda sobre a fundação de Tenochtitlan, tratada no texto? Assinale e depois justifique sua escolha com elementos da imagem. No caso, é o Códice Mendonça. Espera-se que vocês assinalem a primeira imagem e a escolha mencionando elementos como a presença da águia no centro do códice, que está pousada num cactus sobre uma rocha, e abaixo da rocha é uma representação asteca com a inscrição Tenochtitlan. Então, essa outra imagem aqui é o dia a dia comum dos astecas, mas a que melhor representa a construção da cidade, da fundação da cidade, é essa, com os costumes em voltas, a águia sobre um cacto, sobre uma pedra e escrito Tenochtitlan embaixo. Ou seja, tudo para indicar uma representação da lenda da chegada da criação de Tenochtitlan. Continuando na página 296. Vem, observe o mapa a seguir e responda as questões. Temos aqui o mapa do Império Inca do século XVI, as principais cidades, Vamos lá. Qual é o título do mapa e o que ele representa? O Império Inca do século XVI. Representa o quê? A extensão do Império Inca, que ia desde o Equador até o Chile. Quais países da atualidade faziam parte do Império Inca? Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Como é o que a gente pode ver aqui, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Qual era a capital do Império Inca? Circula no mapa. Cusco. Escreva o nome de algumas cidades do Império Inca representadas no mapa. Temos Tihuaco, Nazca, Pachamarca, Chanchan, Cajamarca, Quito. Ou seja, todas essas poderiam ser citadas. Preencha a tabela abaixo com informações corretas sobre a civilização Inca. Sapa Inca, nome dado ao imperador Inca. Ailu, comunidades organizadas pelos camponeses, nas quais cultivavam a terra de maneira coletiva. E o quipu, instrumento composto por cordões coloridos, utilizado pelos incas para controlar atividades como produção agrícola e a arrecadação de tributos. Muito bem. Vamos para a página 297, Que é completar o quadro, Utilize o que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo e utilize para completar as frases a seguir. Uma civilização é uma população que ocupa determinado território e apresenta costumes, língua, religião e culturas semelhantes. Os maias desenvolveram uma civilização que se organizava em cidades e estados. O Império Inca se desenvolveu na América do Sul e se organizava politicamente de modo centralizado, com os poderes na mão do Sapa Inca. Geralmente o império, quando há conquista de outros povos, esses povos devem pagar tributos ao governo central.
Os povos nativos da América possuem uma rica diversidade, apresentando costumes, tradições e formas de governo variados. O Império Azteca tinha uma tradição guerreira e se expandiu na região onde atualmente é o México. Muito bem. Agora, vocês pausem aí, terminem de corrigir e vão lá para o capítulo 6, Indígenas no Brasil, começando na página 300. O que a gente vai ver na página 300? O povoamento do Brasil. Conforme vimos no capítulo 3, os seres humanos chegaram ao continente americano há milhares de anos. No Brasil, já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do país. Esses vestígios indicam que os indígenas que aqui viviam tinham diversos modos de organização social e culturas muito diferentes. Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos chamados paleoíndios, que eram caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos. Entre os vestígios arqueológicos dos povos paleoíndios estão ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e fósseis. Na região do município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e de animais da megafauna. É aí que a gente vai ver o que é essa megafauna. Só que antes de ver a megafauna, eu quero que vocês olhem no começo do livro de vocês, tem uma grande montanha que é um sambaqui. Sambaqui, pessoal, são amontoados de conchas, ossos e restos de peixes e outros animais marinhos que foram acumulados pelos povos que lá viviam. A gente vai ver mais aprofundado, mas por enquanto vamos ver a megafauna brasileira. Megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte, já extintos, que conviveram com os seres humanos na pré-história. São exemplos de animais da megafauna o mamute, o leão das cavernas, o rinoceronte gigante. No Brasil, foram encontrados animais da megafauna que conviveram com os paleoíndios entre 12 e 4 mil anos atrás, como mastodonte, anta gigante, tatu gigante, tamanduá gigante, tigre-dentes de sabre, preguiça gigante e o xenorrinotério, um mamífero quadrúpede de 2,5 metros que pesava cerca de 800 quilos. Para ter uma visão melhor, vamos observar aqui. Esse aqui é o toxodonte, pesando mais de 1 tonelada e medindo cerca de 3 metros de comprimento. Seus fósseis já foram encontrados em associação com pontas de flechas, que significa que os seres humanos já caçaram esses animais. Tá aqui o fóssil dele. Ele lembra muito o hipopótamo. Só que, se você perceber, os dentes da frente dele lembram uma pá. E aqui, ó, como podemos ver melhor a posição dos dentes dele. Além do toxodonte, também aqui teve o mastodonte, que podia medir até 5 metros de comprimento por 2,5 de altura. Espécie de parentesco próximo aos mamutes que habitava a região central do Brasil. Vocês têm uma ideia aí dele, de como ele era. Não era peludão porque aqui não era frio, e o tamanho dele comparado a uma pessoa de 1,80 m. Muito bem. Além do mastodonte, também teve o xenorrinotério ou xenorrinotério baiense. Talvez seja o mais estranho, um animal de grande porte, medindo até 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. Pesava cerca de 800 quilos e habitou a região da Bahia e Minas Gerais. Veja aí, 2,5 metros de altura. E tinha uma tromba que lembra um pouco a anta. Além dele, também temos a preguiça gigante. Podia pesar cerca de 5 toneladas e passar dos 6 metros de comprimento. Extintas há cerca de 15 mil anos atrás, deixaram muitos fósseis espalhados pelo país.
Imagine uma preguiça com 6 metros de comprimento. Veja ela próxima de uma pessoa. Outro animal daquela época era o tatu gigante, como o Glyptodon. Também fazem parte da nossa megafauna. Duas espécies faziam parte da fauna, o Glyptodon reticulatus e o Glyptodon clavipes. Na última foto, um exemplo do fóssil desse incrível animal. Aqui ele em relação a uma pessoa de 1,80 m que pesa 83 kg. Veja o tamanho do tatu. E aqui alguns fósseis dele sendo encontrados. Não apenas um, mas dá para perceber pelo menos 3. Assim dá para a gente ter uma ideia do tamanho que eles tinham. Outro animal é o tigre dente de sabre, o Smilodon populator, um caçador das preguiças gigantes. Podia medir 1,20 m de altura por 2,10 m de comprimento, pesando cerca de 400 kg, sendo assim um dos maiores felinos que já existiu. Seus dentes podiam chegar a 28 centímetros de comprimento. Peguem uma régua aí e vocês podem ter uma ideia do tamanho que era o dente do tigre dente de sabre. Por último, um close do crânio dele. Vejam o tamanho do dente. Viram aí? Esses dentes eram perfeitos para matar a presa, mas horríveis na hora de se alimentar, então eles tinham que comer meio que de lado. Por isso esses dentes do lado são tão grandes e afiados também. Muito bem, com isso a gente conheceu um pouquinho da megafauna que existiu no Brasil. Vamos continuar. Os povos dos sambaquis. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente nas regiões de litoral. Mas o que são sambaquis? Palavra de origem tupi, sambaqui significa amontoado de conchas. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmicas, de pedras e de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueira e de alimentos, como peixes, ossos e mariscos. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10 mil anos atrás. Aqui tem algumas fotos de alguns sambaquis. Por exemplo, todo esse monte aqui, todos esses montes aqui de baixo, são sambaquis encontrados no Brasil. Veja o tamanho de uma pessoa em relação a esse monte. Todo esse monte aqui é amontoado de pedras, conchas, restos de peixes, de animais, ossos humanos que eles enterravam os seus mortos nesses sambaquis. Vejam aqui. De grande porte. Esse, no caso, fica em Santa Catarina. Isso aqui são imagens de pequenos objetos que foram encontrados junto dos sambaquis. São esculturas de pedra com formato de animais. A gente vai ver um pouco mais delas mais atrás. O tamanho dos sambaquis podiam variar, desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, até montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Isso aqui é um zoolito, que é o mesmo dessas imagens aqui, que são animais esculpidos em pedras. Os povos do sambaqui produziram objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras talhadas em forma de animais. Ao lado, o zoolito feito por volta de 8 mil anos atrás, encontrado no sambaqui do estado de Santa Catarina. Além dos sambaquis litorâneos, existem os chamados sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira em São Paulo e nas proximidades dos rios Xingu e Guaporé na bacia do rio Amazonas. Os povos Tupi e Macro-Gé. Primeiro, pessoal, a gente vai ver um negócio chamado isso aqui, troncos linguísticos.
que é uma diferenciação, que seria mais ou menos a base de onde surgiu outros idiomas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem ter percebido que o português e o espanhol têm muitas palavras parecidas, não é? Isso significa que eles têm como origem uma língua comum. O português, o italiano, o francês, o espanhol, todas essas palavras têm como língua mãe, ou seja, seu tronco principal de idioma, o latim. Todas essas línguas derivaram do latim. E a gente percebeu que, por exemplo, o inglês é totalmente diferente do nosso português, não é? Salvo algumas palavrinhas que são parecidas. A mesma coisa o alemão e outros idiomas. Eles são idiomas anglo-saxônicos, ou seja, que tem um tronco linguístico diferente. Então, quando vê tronco linguístico, ó, conjunto de línguas que tem a mesma origem. Para estudar os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisam o idioma desses povos. Com base na comparação de semelhanças e diferenças entre as línguas indígenas, os estudiosos classificaram em dois troncos linguísticos principais, Tupi e Macro-G. Tupi fazia parte do tronco Tupi, a língua dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Por volta de 2.000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral, que é aqui a migração do povo Tupi, que segue esse círculo aí que vocês estão vendo. E a região originária deles, né, é essa daqui. Aqui eu já deixei o exercício respondido, vocês respondam na casa de vocês, no caderno de vocês. E o Macro-G. Os povos do tronco linguístico Macro-G viviam nas regiões de litoral do Brasil. Quando os tupis passaram a ocupá-la, eles entraram em conflito com os tupi. E muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Entre os Macro-G estão os Caigangue, Xocleng, os Chavante, os Bororo e os Caiapó. Os indígenas Macro-Gs viviam em aldeias construídas perto dos rios, praticavam agricultura e dependiam da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Ou seja, eles são mais sedentários, enquanto que o povo tupi era um pouco mais nômade. Continuando, na página 304. Os povos da região amazônica. Vestígios arqueológicos indicam que a região amazônica já era habitada por povos indígenas milhares de anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores estimam que havia cerca de 5 milhões de pessoas organizadas em sociedades complexas. Entre essas sociedades, que somaram na região amazônica, estão dos Marajoara e dos Tapajós. Vamos dar uma pausa aqui, porque eu quero que vocês façam aquelas regrinhas de sempre para saber se assistiram a aula toda. Aqui vai a primeira regra. Entre os animais pré-históricos que a gente viu, você vai deixar um comentário no YouTube, né, desse vídeo, sobre qual animal você achou mais legal. Se foi o mamute, se foi a preguiça, se foi o tatu gigante, se foi o tigre de dentes de sabre. Você vai simplesmente dizer qual é e deixar o seu nome. Ok? Bom, agora voltando ao povo Marajoara. O povo Marajoara habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Eles conheciam técnicas de manejo das águas e construíram suas aldeias à beira dos rios, deslocando-se na época de cheia para grandes aterros chamados tesos. Os tesos tinham tamanho variados, e além de serem usados para habitação, podiam servir como cemitérios e centros cerimoniais. Entre os vestígios dos Marajoaras estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos enfeitados,
enfeites corporais e estatuetas, como por exemplo essa réplica de cerâmica marajoara. Isso aqui, pessoal, são os tesos, esses montes mais altos onde eles se refugiavam na época de cheias dos rios. E o povo Tapajós. Os Tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, no município de Santarém, no Pará. Por volta de 1000 anos atrás, eles praticavam a agricultura, cultivando produtos como mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Faziam parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmica, os quais demonstravam a riqueza cultural desse povo. Como por exemplo essa peça aqui, que foi encontrada na região de Santarém. A originalidade das cerâmicas de Marajó e Santarém surpreendeu até quem conhecia cerâmicas de grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Alguns arqueólogos acreditam que ali, no meio da floresta amazônica, a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que em outras partes da Terra, sendo uma das mais antigas do mundo. Muito bem, agora na 307. A diversidade cultural indígena na atualidade. Como a gente já viu e já estudou algumas vezes, e vocês devem saber, a quantidade de indígenas que existem atualmente no Brasil é mínima comparada à quantidade de povos indígenas que existiam antes do descobrimento ou da invasão do Brasil. Alguns dos povos que estudamos nesse capítulo já não existem mais. Outros, porém, resistiram à dominação portuguesa e continuaram vivendo no Brasil. Entre as etnias indígenas que sobreviveram, a maioria teve seus costumes e modo de vida profundamente alterado após contato com os europeus. Mesmo assim, muitas tradições foram mantidas e até os dias atuais refletem enorme diversidade e riqueza cultural desses povos. Tem um texto para lermos, né? E algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente, como índios, porque quando falamos índios estamos nos referindo a grupos que se reconhecem como semelhantes em algum contexto. Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestam mais atenção nas particularidades de cada grupo. Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. É a mesma situação dos franceses e ingleses, por exemplo, que recebem o nome comum de europeu. Ainda que representem diferenças entre si, falem línguas diferentes, tenham festas e costumes e hábitos distintos. É por isso que não podemos dizer que existe uma única cultura indígena. Cada comunidade tem seu modo de ser. Existem, portanto, muitas culturas indígenas e todas elas devem ser preservadas, porque muitas delas estão desaparecendo com contato com o homem branco. Com isso, a gente vai terminando a nossa aula e não se esqueçam de copiar a agenda. A agenda de vocês são as páginas 302, 303, 306, 308 e 309. Repetindo, 302, 303, 306, 308 e 309. Não se esqueçam de copiar a agenda e me avisem quando copiarem ela, viu? Com isso a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado dos animais pré-históricos e pesquisem mais, pois existem muitos outros, incluindo uma espécie de cavalo e urso aqui no Brasil, além de outros animais gigantes. Com isso a gente vai encerrando nossa aula. Tchau!